Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Meus amados irmãos, reagindo aqui a um breve vídeo do pastor Rodrigo Silva, pastor da Igreja Adventista, que tem um resquício nas suas doutrinas do judaísmo, ou seja, é uma igreja judaizante e que faz de tudo para anunciar a guarda do sábado e contrapor a guarda do sábado com a guarda do domingo. E para fazer isso neste vídeo, para tentar negar o dia do Senhor, que é o domingo, e colocar como dia do Senhor Jesus o sábado ainda, o sábado judeu, o sábado judaizante, ele vai querer dizer que a Páscoa cristã comete um erro grosseiro, que tem um erro na Páscoa. E ele vai fazer uma separação dos eventos da Páscoa do Senhor, separando cada evento como se fosse possível realizar, ou melhor, vivenciar e recordar, lembrar, trazer à memória, celebrar de forma separada, distinta, um evento do outro. Veja o que ele vai dizer. Corrigir um erro que muita gente comete em relação à Páscoa. Por causa de uma herança medieval católica, muitos pensam que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Isso não é verdade. A Páscoa comemora a morte de Jesus. A ideia... Então veja, ele vai dizer: permita-me corrigir um erro que muita gente comete a respeito da Páscoa. Veja, um erro que as pessoas cometem a respeito da Páscoa. E esse erro é provocado por ele vai dizer, por uma ideia, né? Por uma, podemos assim dizer, uma herança medieval. Ou seja, ele vai dizer que a igreja, na Idade Média, para defender o domingo, a igreja vai e faz uma mudança daquilo que seria a Páscoa cristã. Veja, ele continua dizendo, veja o que ele vai dizer. De atrelar a Páscoa ao domingo da ressurreição foi um argumento usado para justificar a guarda do domingo. E quando a gente... Pronto, então veja, ele vai dizer que a igreja atrela, né, ou comemora na Páscoa do Senhor a ressurreição do Senhor com a intenção de, vamos dizer assim, dar ênfase ao domingo, à guarda do domingo. Como ele é pastor da Igreja Adventista e é judaizante, ele tenta de todas as formas contrapor a guarda do sábado com a guarda do domingo. Por quê? Porque para eles os cristãos devem guardar o sábado, o sétimo dia, o dia do descanso, o Shabat, né? Só, meus amados irmãos, que ele vai dizer que isso aí é uma ideia medieval, ou seja, que a igreja na Idade Média fez com que a Páscoa do Senhor fosse ligada, né, associada ao domingo da ressurreição. Veja o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1170, para mostrar que isto é uma mentira. Ou o pastor Rodrigo Silva está muito enganado a respeito daquilo que a igreja define como o dia da Páscoa do Senhor. Veja, vai dizer assim: No Concílio de Nicéia, ele vai dizer que é uma herança medieval. A Idade Média começa por volta do ano 476 e termina por volta do ano 1453. Ele vai dizer que a Páscoa, que comemora a ressurreição do Senhor, é uma herança medieval para dar ênfase à guarda do domingo, contrapondo ao sábado, que ele pensa que deve ser o dia de guarda. Só que não foi a Páscoa do Senhor, ou seja, o domingo como dia do Senhor, não é uma herança medieval. Muito antes da Idade Média, já se tinha um acordo entre todas as igrejas do Oriente. Todas as igrejas já tinham chegado a um acordo a respeito do dia da Páscoa do Senhor. Veja, o dia em que se celebrava a Páscoa do Senhor. No Concílio de Nicéia, por volta do ano 325, todas as igrejas chegaram a um acordo acerca de que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo. Então veja, todas as igrejas
por volta do ano 325. Não é uma questão de herança medieval, né, Dr. Rodrigo Silva? Mas todas as igrejas, por volta do ano 325, chegaram a um acordo acerca de que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo, que segue a lua cheia, também conhecido como 14 Nissan, depois do equinócio de primavera, por causa dos diversos métodos utilizados para calcular o dia 14 de mês Nissan. O que é o mês Nissan? O mês Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. É também conhecido como mês da primavera. E por volta do dia 14 desse mês se celebrava a lua cheia. E vai dizer que a igreja começou a celebrar a Páscoa do Senhor no domingo, que se segue a lua cheia. Que se segue a lua cheia. Então, não tem nada a ver com a herança medieval. As igrejas chegaram em comum acordo por volta do ano 325, só que se celebrava o dia do Senhor muito antes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, vai dizer que a igreja cultuava Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Veja o que vai dizer a respeito da ceia do Senhor, porque veja o que o pastor Rodrigo Silva vai dizer aqui. Barra nisto, a gente está errado, porque na Bíblia fala bem claro que o que substitui a Páscoa judaica é a Santa Ceia. E a Santa Ceia anuncia não a ressurreição do Senhor até que ele venha, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Não estou com isso, é claro que... Veja, ele vai dizer que a ceia do Senhor anuncia a morte. Veja, a Santa Ceia, que ele vai dizer que substituiu a Páscoa judaica, e de fato é substituída mesmo. Porém, a Santa Ceia que ele diz que comemora a morte do Senhor até que ele venha, porque Jesus vai dizer assim: todas as vezes que fizerdes isso, estarás trazendo a memória da minha morte e ressurreição, até que eu volte, até que o Filho do Homem volte. Mas veja o que diz o Catecismo, parágrafo 1340. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Então, Jesus dá o sentido definitivo à Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é substituída pela Páscoa cristã. Com efeito, a passagem de Jesus ao seu Pai por sua, preste atenção, pastor Rodrigo Silva, por sua morte e ressurreição. A Páscoa nova é uma Páscoa nova. Entendeu? A passagem de Jesus ao seu Pai por sua morte e ressurreição, conhecida agora como a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica. A ceia do Senhor realiza definitivamente a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino. Então, todas as vezes que a igreja celebra a Eucaristia, ela celebra a Páscoa do Senhor até que ele venha. E qual é a Páscoa do Senhor? A Páscoa do Senhor, meus irmãos, não é somente a morte do Senhor. A Páscoa do Senhor, a Páscoa judaica, por exemplo, não celebrava somente a morte dos primogênitos, mas celebrava também a saída do povo do Egito, a passagem do Mar Vermelho. Porque Páscoa significa isso, passagem, sair do Egito, da escravidão, da morte, para a terra prometida. A Páscoa de Cristo também significa isso, sair da morte, da escravidão do pecado, para a vida eterna, ou a terra prometida, a Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. E é por isso que a igreja celebra, como a gente viu, a cada domingo a igreja celebra a ressurreição do Senhor. Não somente a sua ressurreição, mas a sua morte e ressurreição. Não somente a sua morte e ressurreição, mas a sua vida, morte e ressurreição a cada domingo. É o que diz o Catecismo no parágrafo 1166.
Devido à tradição apostólica, que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a igreja celebra o mistério pascal a cada 8º dia, ou seja, o domingo é chamado como que o 8º dia. No dia chamado com razão o dia do Senhor, ou domingo. O dia da ressurreição de Cristo é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, e o 8º dia, em que Cristo, depois de seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. A ceia do Senhor é seu centro, pois é aqui que toda a comunidade dos fiéis se encontra com o Senhor ressuscitado, que os convida ao seu banquete. E aí, veja o que vai dizer o catecismo. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos denominam Dia do Sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol de justiça, cujos raios trazem a salvação. Que extraordinário, continua o catecismo dizendo. O domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, ou seja, ascensão aos céus, e darem graças a Deus que os regenerou para a vida, para a viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E aí nós podemos ver claramente que a Páscoa do Senhor não comemora, pastor Rodrigo Silva, somente a morte do Senhor até que ele venha, mas comemora a sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Aí veja como ele conclui a fala dele, fazendo uma distinção, uma separação da morte do Senhor e da ressurreição do Senhor, como se fossem eventos totalmente distintos, quando na verdade um evento, é um evento só, seguido de sequências de acontecimentos. Veja o que ele vai dizer, querendo dizer que a ressurreição é uma coisa totalmente distinta da morte do Senhor, quando na verdade a vida do Senhor é um evento só que aconteceu em etapas distintas. Dizer que a ressurreição é um evento de só menos importância, não é nada disso. Mas apenas para você entender, você não vai comemorar o seu dia de aniversário no dia do aniversário de casamento. São datas importantes, porém são eventos diferentes. Páscoa é para relembrar a sexta-feira da paixão, não o domingo da ressurreição. Então veja aí que erro grosseiro ele comete, a fazer uma distinção, uma separação. Ele chega a usar a data do aniversário de uma pessoa, comemorar o aniversário de vida da pessoa com a data do aniversário de casamento da pessoa, para fazer uma distinção dos eventos. Ele vai dizer que são datas importantes, mas que são eventos diferentes. Não, pastor, não. A vida de Cristo é um evento só, que acontece em etapas distintas, sim. Mas a Páscoa do Senhor, a Páscoa cristã, na Páscoa cristã que nós celebramos a cada 8 dias, cada domingo, e também a igreja celebra a Eucaristia em dias da semana ou todos os dias, mas a ceia do Senhor que nós, quando eu digo a ceia para usar a linguagem dele, mas o santo sacrifício de Cristo, a sua vida, morte e ressurreição que é celebrada na liturgia eucarística, não é eventos distintos. Ali, na Eucaristia, nós celebramos vida, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. É um evento só, que acontece em etapas distintas, mas é um evento só. A ressurreição de Cristo não é algo diferente de sua morte,
mas ao contrário, vamos dizer assim, uma sequência daquilo que teria sido. Porque se houvesse morte, mas não houvesse ressurreição, nada adiantaria. Não adiantaria nada. Se tivesse cruz, mas não tivesse ressurreição, não adiantaria nada. Nós não seríamos salvos. Nós não seríamos salvos. Então nós podemos ver que o desejo de combater a igreja, negar a guarda do domingo, como sendo o dia de guarda, o dia que os cristãos devem celebrar, ele chega até a atingir a Páscoa. Chega até a negar aquilo que é a Páscoa do Senhor, querendo limitar a Páscoa cristã à morte de Jesus na cruz. Quando, na verdade, a palavra Páscoa significa passagem, ou seja, a Páscoa de Cristo significa a passagem de sua morte para a vida, a passagem de Jesus deste mundo para o Pai. É uma coisa totalmente distinta do que o pastor Rodrigo Silva está falando. Portanto, meus amados irmãos, é necessário nós estudarmos a fé católica, estudarmos a doutrina católica para compreendermos que essas conversas muito bonitas, muito educadas, numa retórica que faz com que as pessoas se aprisionem à maneira de argumentação e fala desses pastores. Nós não podemos entrar nessa, porque senão, do contrário, nós começaremos a esvaziar a fé católica e voltar aos costumes judaizantes que essas igrejas querem. Tudo isso que ele fez aqui foi unicamente para dizer: o dia do Senhor não é o domingo, mas é o sábado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.